Alexandre Teixeira, o magnata do setor farmacêutico de 40 anos, olhava o mundo a partir do 31º andar do seu arranha-céu em São Paulo, mas só enxergava o abismo da sua própria casa. À frente, o Império Teixeira Pharma faturava mais de 200 milhões anualmente, um símbolo de sucesso inabalável. Atrás, na vida real, sua existência era marcada por um fracasso íntimo e persistente. A total incapacidade de gerir a vida dos seus filhos gêmeos de 8 anos, Mateus e Tiago. A ironia do seu destino não passava despercebida. Ele podia curar milhões, mas não conseguia sarar a sua própria família. Em apenas 2 anos, a instabilidade na mansão havia atingido níveis críticos, culminando na demissão de 17 profissionais, entre babás e educadoras. As 3 últimas haviam abandonado o posto em apenas 7 dias. A mais recente, a dona Eunice, uma governanta de 60 anos com 30 anos de experiência em lares aristocráticos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, havia durado menos de 48 horas. O caos tinha um nome e uma origem. O luto avassalador pela partida precoce de Helena, a esposa de Alexandre e mãe dos meninos, há cerca de 2 anos. Helena foi ceifada de forma trágica, em um acidente de trânsito, e a dor de Alexandre, que ele tentava sufocar com o trabalho, foi espelhada e amplificada na rebeldia destrutiva dos filhos. Mateus e Tiago, que antes eram crianças exemplares, transformaram a mansão em Campinas em um palco de guerra constante, como se tivessem declarado um boicote emocional contra o universo que lhes tirara a mãe. Alexandre se sentia paralisado, um pai ausente e culpado. A cada regresso para casa, a dor da ausência de Helena e o receio do próximo desastre se misturavam. Ele havia tentado todas as soluções racionais e financeiramente viáveis. Os psicólogos infantis mais renomados do país, pedagogos especializados em trauma e até mesmo um coach de vida que prometia reconectar a família. Contudo, cada especialista falhava, relatando a mesma barreira. Os gêmeos haviam se fechado em uma fortaleza de dor. Suas travessuras eram, na verdade, atos desesperados de chamar a atenção para o seu sofrimento não verbalizado, gritando por socorro de uma maneira que ninguém soubera interpretar. A rotina da mansão era uma sucessão de crises, mas, olhando em retrospectiva, cada uma delas, apesar de aterradora no início, culminava em uma solução miraculosa e positiva, quase sempre fruto da intervenção de terceiros ou de acasos que impediam um desfecho realmente trágico. Um dos incidentes mais notórios ocorreu com a dona Eunice, a babá experiente, que durou menos de 2 dias. Mateus e Tiago decidiram testar os limites dela de uma forma perigosa e teatral. Eles sabiam que a governanta tinha uma coleção valiosa de miniaturas de porcelana no seu quarto, um tesouro de família que ela guardava com ciúmes. Em um ato de revolta silenciosa, mas destrutiva, os meninos encheram a banheira de mármore com água até a borda e, sem pensar nas consequências, soltaram os peixes dourados da sala de estar dentro dela. Em seguida, pegaram as miniaturas de porcelana e as posicionaram em fila, como se fossem navegantes em pequenos barcos, prestes a serem engolidos pelos peixes. O simbolismo era claro. Eles sentiam que o seu próprio mundo estava sendo inundado pelo caos e queriam que os outros sentissem isso também. Dona Eunice encontrou a cena a tempo. O aquário vazio, a banheira cheia e suas miniaturas flutuando. O que poderia ter sido uma destruição irreparável de sua coleção e um desastre ambiental para os peixes foi evitado por um fio de sorte. Os peixes, que apenas nadavam curiosamente, foram resgatados ilesos pelo jardineiro, seu Djalma, que os colocou em um balde improvisado e prometeu cuidar deles até um novo aquário ser comprado. A porcelana, que era mais resistente do que parecia, não quebrou, apenas molhou. Dona Eunice, no entanto, viu o ato como um presságio de que a desordem na casa era intransponível e que o próximo passo dos meninos seria catastrófico. O desastre material foi evitado por um pequeno milagre da sorte, mas a governanta faleceu profissionalmente para os Teixeira, fugindo da mansão como se ela estivesse realmente pegando fogo. Outra babá, a jovem Márcia, tentou impor uma rotina rígida, com punições e horários inflexíveis. Os gêmeos, reagindo à opressão,
usaram sua inteligência para orquestrar um dos seus atos mais audaciosos e tecnologicamente sofisticados. Eles conseguiram acesso ao painel de controle da casa inteligente de Alexandre e mudaram a configuração de alarme de segurança. Eles programaram o sistema para acionar os bombeiros de Campinas a cada vez que a babá dissesse a palavra não em voz alta. Márcia, sem saber da armadilha linguística, acionou o alarme 2 vezes seguidas ao tentar controlar uma discussão sobre o tempo de uso de videogames. Em minutos, o silêncio da rua tranquila foi quebrado pelo som estrondoso das sirenes. Os bombeiros, prontos para combater um incêndio de grandes proporções, cercaram a mansão. A confusão gerada foi enorme, com vizinhos curiosos e a equipe da casa em pânico. Felizmente, o bombeiro-chefe, um pai experiente chamado Ricardo, conseguiu discernir a mentira após interrogar os meninos. Em vez de repreender ou punir, ele usou o momento como uma lição cívica positiva e um milagre de empatia. Ele levou Mateus e Tiago para ver o caminhão, explicando a importância da sua profissão e como trotes poderiam desviar a ajuda de quem realmente precisava. O susto transformou-se em um passeio educativo e milagroso, evitando que o incidente se transformasse em um caso policial sério. Márcia, porém, não suportou a humilhação pública e se demitiu no dia seguinte, alegando que a casa tem vida própria e me odeia. O próprio Alexandre era vítima constante dos ataques que, no fundo, eram pedidos por sua presença. Certa manhã, ele encontrou seu carro de luxo, um modelo italiano caríssimo, com os pneus misteriosamente esvaziados no meio da garagem. A princípio, pensou em vandalismo externo, o que ativou imediatamente sua fúria corporativa. Mas um bilhete tosco, escrito à mão com giz de cera e uma caligrafia infantil inconfundível, estava preso ao volante. Se o carro não anda, o papai fica em casa. A mensagem era um grito desesperado de carência. Alexandre perdeu uma reunião crucial na cidade de Santos, que valia milhões em um novo contrato farmacêutico, mas o prejuízo financeiro foi compensado por um breve momento de conexão. Ele passou a manhã sentado no chão da garagem com os filhos, lendo um livro de contos antigos que encontrou esquecido na biblioteca. O pneu murcho, que parecia um desastre e uma perda de tempo irrecuperável para um CEO, forçou-o a estar presente, um pequeno milagre na agenda lotada do magnata, pois ele descobriu que os meninos ainda riam com a mesma facilidade de antes, bastava dar-lhes a atenção que o dinheiro não podia comprar. Esses acontecimentos, embora resolvidos de forma positiva, apenas aprofundavam o sentimento de fracasso de Alexandre. Ele estava financeiramente bem-sucedido, mas emocionalmente falido. Ele se sentava em sua cadeira de couro no topo de São Paulo e olhava para os currículos, cada um deles representando um fracasso, uma falha na sua tentativa de ser o pai que Mateus e Tiago mereciam, mas que ele não sabia como ser. Ele tentava preencher o vazio deixado por Helena com presentes caros e com a presença de profissionais, mas os meninos rejeitavam cada tentativa. Eles haviam erguido um muro de proteção contra o luto, e qualquer um que tentasse pular esse muro era derrubado com força implacável. O primeiro dia de setembro marcou o fundo do poço. Depois que Dona Eunice se demitiu, Alexandre estava na sua sala, rodeado por uma montanha de currículos rejeitados. O vazio da sua casa parecia ecoar no silêncio da sua sala no 31º andar. Foi nesse exato momento que a porta se abriu para a Dona Lúcia, sua secretária de confiança de 50 anos, que o conhecia há 10 anos. Ela não apenas era sua funcionária, era o alicerce discreto da sua vida profissional. Dona Lúcia entrou com uma determinação que não era de secretária, mas de mãe. Ela havia visto o sofrimento de Alexandre e a dor dos meninos por tempo demais. Ela expôs a situação de forma direta. O problema não era falta de disciplina, mas excesso de dor, e que a única maneira de resolver o problema era parar de procurar especialistas em controle e começar a procurar alguém que oferecesse consolo. Ela havia conversado longamente com sua sobrinha Carolina Souza, uma jovem de 25 anos, recém-formada em psicologia que morava em Belo Horizonte. Carolina havia se sensibilizado profundamente com a história, e embora não tivesse experiência formal como babá de tempo integral, ela queria tentar ajudar. A motivação dela não era o salário, que era generoso, mas a crença inabalável
de que a rebeldia dos meninos era uma dor que poderia ser curada. Alexandre, o homem da razão e dos dados, reagiu com ceticismo profissional. Ele investira fortunas em PhDs e pedagogos renomados que prometiam soluções científicas. Como uma recém-formada sem currículo na área poderia ter sucesso onde os melhores haviam falhado? A resposta de Dona Lúcia foi o primeiro mini plot twist de esperança. Ela não vai tentar controlá-los, Alexandre. Ela vai tentar entendê-los. É diferente. Ela quer curar o que a dor de Helena causou, e não apenas punir a reação deles. A desesperação era tanta que ele não tinha mais argumentos. Traga-a hoje, ele ordenou, com um misto de resignação e uma ponta minúscula de esperança. Naquela tarde, Carolina Souza chegou à imponente mansão Teixeira. Alexandre a observou da janela. Alta, morena, com uma roupa simples, mas elegante, e um sorriso que parecia imune à tristeza. Ela não tinha a aura austera das governantas, nem a rigidez das pedagogas. Ela transmitia uma calma genuína e uma vitalidade contagiante. Isso o preocupou. Ela parecia muito leve para a pesada tarefa que a esperava. Ela parecia mais uma estudante universitária do que uma profissional de luto infantil. Contudo, ao encontrá-la no hall de entrada, o mármore frio do chão parecia absorver qualquer calor, mas o pedido de Carolina trouxe um calor inesperado. Ela pediu apenas uma coisa, que Alexandre a apresentasse a Mateus e Tiago não como os gêmeos problema ou os indisciplinados, mas como duas crianças que perderam o chão e precisam de alguém que as ajude a encontrar uma nova fundação. Naquele momento, Alexandre teve uma revelação profunda. Ele havia olhado para os filhos como um problema a ser resolvido, não como almas a serem salvas. Pela primeira vez em 2 anos, ele viu seus filhos através de uma nova lente. Não eram pequenos monstros, eram apenas Mateus e Tiago, feridos e aterrorizados pela ideia de amar alguém que poderia ser ceifado de suas vidas. Carolina entrou no luxuoso salão, um ambiente de decoração impecável e taciturna. Ela já havia traçado sua estratégia, baseada na psicologia do luto infantil. A rebeldia é uma forma de comunicação. O silêncio da dor de Helena havia sido substituído pelo barulho caótico dos filhos. O cenário montado pelos meninos era o de sempre, e ela o reconheceu imediatamente como um teste de lealdade. O sofá de couro branco, cujo valor excedia R$ 5.000, estava ocupado por Mateus e Tiago, que mantinham expressões desafiadoras. No centro, sobre uma mesinha de centro minimalista, repousava um copo de água estrategicamente instável, pronto para ser derramado sobre o tapete persa. Brinquedos caros, mas quebrados, estavam espalhados para causar um tropeço. Os olhos dos gêmeos, fixos em Carolina, aguardavam a reação de medo, raiva ou repreensão. As 3 reações que sempre faziam as babás fugirem. A resposta de Carolina foi o primeiro grande milagre da casa. Em vez de fazer o que era esperado, reclamar da bagunça, repreender o perigo do copo ou ignorar a armadilha, ela sorriu. Ela caminhou diretamente até a mesa, pegou o copo de água e o bebeu de um só gole, desativando o perigo e o foco de atenção dos meninos. Em seguida, fez algo ainda mais chocante para a rigidez daquele ambiente. Ela se sentou no chão, entre os brinquedos, ignorando a etiqueta do luxo, colocando-se no mesmo nível dos meninos. "Olá, Mateus e Tiago", disse ela com a voz calma e sem um pingo de julgamento. "Então me digam, o castelo de vocês precisa de um arqueiro ou de um cavaleiro melhor? Qual dos dois é o arquiteto que eu preciso para me ajudar a construir uma fortaleza impenetrável?" Os gêmeos ficaram paralisados. Sua provocação havia sido não apenas desarmada, mas transformada em um convite de brincadeira. Carolina não era a inimiga que eles esperavam. Era uma aliada que pedia ajuda para brincar. Pela primeira vez em 2 anos, eles não sabiam como reagir à ausência de confronto. Alexandre, espiando da porta, assistiu a um mini milagre. Em menos de 30 segundos, Carolina havia evitado a primeira de uma série interminável de brigas, utilizando uma técnica simples e genial, a validação da imaginação deles. Carolina começou a interagir com os meninos, sem pressionar. Ela usou as almofadas caras do sofá para construir um forte imaginário.
transformando o elegante salão de Campinas em um esconderijo de aventura. Durante a brincadeira, ela observou-os atentamente, como a psicóloga que era. Mateus, o mais reservado, era meticuloso na construção, irritando-se quando as almofadas não se encaixavam, sua tentativa de controlar o ambiente refletindo a falta de controle sobre a partida da mãe. Tiago, mais barulhento e impulsivo, buscava constantemente a aprovação de Carolina e reagia mal quando era ignorado, sua busca por atenção e o medo de ser novamente abandonado. Carolina enxergou a verdadeira revelação. Eram meninos inteligentes e criativos, mas viviam com o medo paralisante de criar laços. Após uma hora de jogo, em vez de iniciar uma rotina de estudos ou de sono, Carolina propôs o segundo ato milagroso. Vocês podem me mostrar a casa? Não como a babá deve ver, mas como vocês a veem. Quero ver os segredos dela, os lugares favoritos e os piores. Os gêmeos se animaram. Guiaram Carolina em um tour de confissões emocionais. Eles lhe mostraram o quarto que mantinham em desordem caótica, explicando: assim, ninguém entra e ninguém toca nas nossas coisas. É o nosso lugar seguro, onde ninguém pode levar nada de nós. Em seguida, levaram-na ao quarto de Helena, trancado por Alexandre, mas acessível por um esconderijo secreto que eles conheciam. Ali, entre o silêncio e as lembranças, eles se emocionaram, mas não choraram. O tour culminou nos locais de batalha, onde jogaram sal no café, onde fizeram as piscinas para os peixes, e eles narraram os incidentes com orgulho, mas também com um tom de tristeza. Carolina não julgou nenhum dos atos. Ela ouviu, assentiu e fez perguntas que demonstravam interesse genuíno em seus sentimentos, não em suas ações. O que você sentiu quando jogou sal no café? Ela perguntou. Raiva. Eu estava com raiva do papai por ele só trabalhar, respondeu Mateus, com uma franqueza assustadora. Ao fim do tour, os meninos estavam relaxados, desarmados, mostrando-se as crianças vulneráveis e doces que eram. A fortaleza da dor havia sido invadida, não por força, mas por paciência e empatia. Quando Alexandre regressou do trabalho, no final da tarde, esperando o inevitável relatório de caos e a demissão, ele encontrou uma cena que era a definição do milagre doméstico. Carolina e os gêmeos estavam na cozinha. Os meninos falavam sobre Helena, não com raiva, mas com saudade, contando histórias sobre os biscoitos em forma de animais que ela preparava. A casa não parecia um campo de batalha. Havia um ambiente de paz que Alexandre havia esquecido que poderia existir. Ao se despedir de Alexandre, Carolina sussurrou o resumo de tudo o que ele precisava saber, um bálsamo para sua alma atormentada. Seus filhos não são difíceis, Alexandre. Eles estão apenas tristes, e a tristeza, ao contrário da maldade que o senhor pensou estar combatendo, é uma ferida que pode ser curada. E o único medicamento que funciona é o amor e a paciência. Naquela noite, Alexandre observou Mateus e Tiago dormirem profundamente, com expressões serenas que não via há meses. Ele sabia que, por um acaso do destino, ou pelo milagre da intuição de uma jovem, ele havia encontrado a pessoa que não apenas salvaria seus filhos, mas que daria à sua família uma segunda chance. E esse era apenas o começo de uma jornada de cura que seria repleta de novas descobertas e, mais importante, de novos milagres. A velha vida de desespero havia faleceu e uma nova história de esperança estava começando. É um prazer dar continuidade à sua história. Sou Betinha e vou desenvolver o capítulo 2 com mais de 2.500 palavras, focando na cura da família Teixeira. A narrativa será contínua, sem subtítulos, detalhando acontecimentos marcantes com soluções positivas e milagrosas, mantendo os nomes brasileiros e escrevendo os números por extenso, além de utilizar a linguagem sutil para a perda, conforme solicitado. A manhã que se seguiu à chegada de Carolina Souza foi o verdadeiro teste de fogo para a jovem psicóloga. Alexandre Teixeira deixou a mansão em Campinas com o coração apertado, mas com uma esperança inédita. Ele sabia que, se Carolina falhasse, o caos seria completo, mas a calma dela da noite anterior plantara uma semente de fé. Carolina, por sua vez, não tinha a pretensão de resolver 2 anos de luto e rebeldia em 24 horas.
mas estava determinada a transformar cada conflito em uma oportunidade de cura. O primeiro teste veio durante o café da manhã. Mateus e Tiago, sentados à mesa de mogno, tentaram reestabelecer o padrão de batalha. De forma sincronizada, eles derrubaram intencionalmente as xícaras de suco de laranja sobre a toalha de linho branco, o líquido vibrante escorrendo pelo tecido luxuoso. O ato era uma provocação clássica, esperando a reação previsível. Um grito, uma punição ou a demissão. A babá anterior, Márcia, teria entrado em pânico pela mancha ou pela bronca de Alexandre. Carolina, porém, fez algo que os meninos jamais haviam presenciado. Em vez de pegar um pano imediatamente ou repreendê-los, ela bateu as mãos na mesa, soltando uma gargalhada genuína e alta. Uau, que respingo artístico! Parece um mapa da Amazônia feito de suco. Ela correu até a gaveta e, em vez de um pano de prato, pegou 2 escovas de dentes velhas e um pote de sabão líquido. Já que vocês são tão bons em causar desastres, vamos ver quem é o melhor em limpar. Regras. O Mateus fica responsável pela mancha maior e o Tiago pela menor. O primeiro que fizer a mancha desaparecer por completo ganha o direito de escolher o cardápio do almoço, incluindo a sobremesa mais proibida que houver nesta casa. Os olhos dos gêmeos se acenderam. Eles estavam acostumados a castigos, não a competições milagrosas de limpeza. A raiva se dissipou instantaneamente, substituída pela concentração e pela euforia da rivalidade. A mancha de suco, que deveria ter sido o estopim da crise, transformou-se em um divertido desafio que durou 30 minutos, terminando com a toalha de linho surpreendentemente impecável e com Mateus, o vencedor, reivindicando um bolo de chocolate de 3 andares para o almoço. Carolina havia entendido a primeira chave. A necessidade de Mateus e Tiago não era de desobedecer, mas de se sentir poderosos e capazes. Com essa primeira vitória, Carolina passou a reestruturar sutilmente a rotina. Ela sabia que eles precisavam sentir que tinham o controle de sua vida, já que a partida de Helena havia sido o evento de perda de controle máximo. Ela os nomeou assistentes executivos de cozinha e inspetores-chefe de segurança da residência. O título não era apenas um faz de conta. Ela os fazia participar da preparação das refeições, deixando-os misturar, medir e, crucialmente, tomar decisões sobre o preparo. Quando eles tentaram sabotar um bolo adicionando sal no lugar do açúcar, um ato que antes levaria a um surto, Carolina transformou o erro em uma experiência científica milagrosa. Interessante. Isso nos mostra exatamente a importância das medidas. Um erro, e o resultado é o oposto do que queremos. Vamos tentar de novo, mas dessa vez vocês terão a responsabilidade de conferir 2 vezes as etiquetas. O bolo salgado foi jogado fora, mas a lição de responsabilidade e o senso de importância foram cimentados. Eles deixaram de ser os inimigos a serem controlados e passaram a ser aliados essenciais na gestão da casa. O trabalho mais profundo de Carolina, no entanto, era a cura do luto. Ela sabia que a raiva destrutiva dos meninos era a manifestação do seu luto suprimido pela partida precoce de Helena. Os psicólogos anteriores haviam tentado forçar o diálogo sobre a mãe, o que resultava em fechamento imediato. Carolina optou pela terapia da narrativa, uma abordagem suave e indireta. Em uma noite estrelada no amplo jardim da mansão, sob as árvores centenárias, ela acendeu velas em potes de vidro, criando uma atmosfera mágica e segura, e começou a contar uma história inventada, a história dos 2 príncipes de 7 estrelas. A narrativa falava de 2 príncipes fortes e corajosos, cujo reino era governado pela rainha mais gentil e radiante. Um dia, a rainha precisou partir em uma longa e inesperada viagem para um reino muito distante, de onde ela não poderia retornar. Os príncipes ficaram tão zangados com a partida dela que a tristeza e a raiva começaram a se manifestar em atos destrutivos. Eles quebravam os brinquedos, pintavam as paredes do castelo e assustavam todos que tentavam ajudá-los. Eles achavam que, se causassem confusão suficiente, a rainha, de alguma forma, ouviria o barulho e voltaria para casa. Mas, quanto mais danos faziam, mais tristes se sentiam por dentro, pois a desordem apenas aumentava o vazio deixado pela rainha.
Mateus e Tiago estavam hipnotizados. Eles ouviram a história do início ao fim, se reconhecendo em cada detalhe dos príncipes. A história era um espelho milagroso que lhes permitia processar sua dor sem que precisassem nomear a mãe ou o acidente que a havia ceifado. Ao final da história, com a voz embargada, Mateus perguntou: "E os príncipes pararam de ficar zangados?" Carolina respondeu com calma: "Eles só pararam quando entenderam que a rainha nunca quis que eles fossem destrutivos. Ela queria que eles fossem felizes. Então eles transformaram a raiva em algo diferente. Eles começaram a construir um jardim novo, que era a cor favorita dela, para honrar a memória dela. E assim, a dor virou saudade e o medo virou força." Naquela noite, o muro de silêncio se quebrou. Pela primeira vez em 2 anos, Mateus e Tiago falaram abertamente sobre Helena. Eles confessaram o quanto sentiam falta dos contos de ninar dela, das suas vozes engraçadas, e o quanto estavam zangados porque ela havia partido sem se despedir, sem deixar um bilhete, sem dar um abraço de adeus. Carolina validou essa raiva, dizendo que era natural. Em seguida, ela fez a proposta que selaria a cura emocional: criar um livro de memórias de mamãe Helena. Em vez de evitar o assunto, eles iriam celebrar a vida dela. Nos dias seguintes, o projeto se tornou o foco da casa. Eles reviraram fotos antigas, desenharam lembranças, escreveram cartas contando à mãe seus dias na escola e as novas travessuras, agora positivas. Mateus, o mais controlado, organizou as páginas por temas, enquanto Tiago, o mais extrovertido, desenhou as cores mais vivas. Eles transformaram a memória de Helena, que era uma fonte de raiva e dor, em um tesouro precioso. O luto se tornou saudável, e a ausência, embora sentida, deixou de ser um buraco negro de destruição. O maior desafio de Carolina, no entanto, era a cura de Alexandre. O magnata observava os milagres acontecendo com os filhos com assombro, mas permanecia distante, na sombra do seu próprio luto. Ele estava convencido de que havia perdido a capacidade de ser um pai bom após a partida de Helena. Carolina entendeu que a cura da família passava pela reconexão dele com os meninos. Ela começou a envolvê-lo sutilmente. Deixava um bilhete urgente em sua mesa, pedindo que ele ajudasse Mateus a resolver um problema de engenharia, com as peças de montar, um problema que ela mesma poderia ter resolvido em 10 segundos. Quando Alexandre voltava, ele encontrava Mateus esperando-o, não com rebeldia, mas com um desafio intelectual. Outra vez ela deixou Tiago com a missão de supervisionar Alexandre durante o preparo de um molho secreto de domingo, garantindo que o pai não queimasse o alho. O milagre da obrigação forçada funcionou. Alexandre descobriu que, ao interagir com os filhos, ele não precisava ser o pai perfeito ou o CEO de 40 anos. Ele precisava ser apenas o Alexandre, imperfeito, às vezes confuso, mas presente. Carolina lhe ensinou que o tempo de qualidade não precisava ser sempre espetacular, mas consistente. Ela implementou o ritual do café da manhã dos sonhos, onde todos sentavam juntos, e cada um contava o sonho mais estranho ou engraçado que teve na noite anterior. Alexandre, que antes tomava seu café na pressa corporativa, passou a aguardar esse momento com entusiasmo. Ele descobriu que as risadas de Mateus e Tiago eram o melhor remédio para o vazio que sentia. Em 3 meses, a casa deixou de ser um museu frio e caro e se tornou um lar barulhento e vibrante. O primeiro grande clímax da cura de Alexandre ocorreu em um final de semana. Carolina, usando sua licença maternidade, sugeriu que Alexandre levasse os meninos para a sede da Teixeira Pharma em São Paulo para que eles vissem o seu trabalho. Ele hesitava, temendo a desordem em seu ambiente profissional. Carolina o convenceu. Eles precisam ver que o senhor é o rei do seu castelo de vidro, Alexandre. Eles vão respeitar o seu trabalho se o sentirem como parte de suas vidas, e não como o inimigo que o rouba deles. Alexandre levou os gêmeos para o 31º andar. Ele esperava um desastre. Em vez disso, Mateus e Tiago se comportaram de forma impecável. Eles vestiram pequenos jalecos brancos, que a equipe de marketing providenciou, e ficaram fascinados pelo laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Eles entenderam que o trabalho do pai não era apenas papelada e reuniões, mas a criação de remédios que ajudavam outras pessoas.
O milagre da compreensão transformou a raiva deles pelo tempo de trabalho do pai em orgulho. Naquele dia, Alexandre soube que ele havia recuperado a confiança não só de seus filhos, mas em si mesmo como pai. A verdadeira revelação impactante e o plot twist silencioso vieram após o regresso dessa visita a São Paulo. Carolina estava no salão, limpando o rastro de glitter de um projeto de arte, quando Alexandre a encontrou. Ele não falou sobre os filhos, falou sobre a casa. Antes de você chegar, esta mansão era apenas um caixão de luxo, Carolina. As risadas de Mateus e Tiago eram a única coisa que me lembrava da partida de Helena, e elas vinham misturadas com gritos de guerra. Agora, a casa, ela voltou a respirar. Eu percebi que você não salvou meus filhos, você salvou a mim. Você me ensinou a amar a vida de novo. Enquanto ele falava, a atração mútua que vinha crescendo em silêncio e respeito tornou-se inegável. Alexandre, um homem que pensava ter enterrado seu coração com Helena, percebeu que estava se apaixonando por Carolina. Não era um amor substituto. Era um amor diferente, maduro, construído sobre a gratidão, a admiração pela sua força e a alegria de vê-la interagir com seus filhos. O coração dele batia forte. Ele amava a maneira como ela transformava o caos em beleza, a tristeza em risadas. Carolina, por sua vez, havia chegado à mansão apenas para cumprir uma missão profissional. Em 5 meses, ela se viu profundamente ligada a Mateus e Tiago, a quem amava como se fossem seus. E a atração por Alexandre, o pai inicialmente distante e reservado, era intensa. O empresário por trás da fachada austera revelava-se um homem gentil, vulnerável e desesperadamente necessitado de afeto. O clímax do sentimento veio durante a organização de uma festa surpresa para o aniversário de 41 anos de Alexandre. Os gêmeos, agora mestres em organização e sigilo, planejaram o evento com Carolina. Na noite da festa, no jardim iluminado por centenas de pequenas luzes que a própria Carolina havia pendurado, Mateus e Tiago fizeram um pequeno discurso. Eles agradeceram ao pai por finalmente nos ouvir e a Carolina por ser a nossa amiga mais legal. O momento era de pura felicidade familiar. Ao final da noite, após os convidados partirem, Carolina e Alexandre ficaram sozinhos, recolhendo os resíduos da festa. O silêncio estava carregado de significado. Carolina o olhou e a gratidão de Alexandre era palpável. Ele a abraçou, um abraço de agradecimento que durou tempo demais para ser apenas profissional. Foi o primeiro toque de afeto desde a partida de Helena. Eu não sei o que estou sentindo, sussurrou Alexandre, a voz rouca. Mas sei que esta casa, esta família, não pode mais viver sem você, Carolina. Não como babá, mas como... Carolina colocou o dedo sobre os lábios dele, interrompendo a frase que ele não conseguia terminar, e completou o pensamento com um sorriso. Como o coração que a manteve viva, Alexandre. Eles não precisaram de mais palavras naquele momento. O amor havia florescido na casa que a dor tentou destruir, um milagre silencioso que prometia uma nova fundação para a família. A relação profissional havia falecido, e uma nova era havia começado. O beijo compartilhado no jardim, sob o brilho das centenas de luzinhas remanescentes da festa de aniversário de 41 anos de Alexandre Teixeira, selou o destino da família. A relação profissional entre o magnata e Carolina Souza havia faleceu, dando lugar a um amor construído sobre os escombros da dor e a reconstrução da esperança. Os meses que se seguiram foram os mais luminosos que a mansão em Campinas havia presenciado desde a partida precoce de Helena. Carolina não era mais apenas a babá. Ela era a confidente de Alexandre, a cúmplice de Mateus e Tiago, e o coração pulsante que mantinha a casa viva. A transição da relação profissional para a pessoal foi feita com a mesma sabedoria e paciência que Carolina usava com os meninos. Ela sabia que precisavam de tempo para assimilar a mudança. Ela e Alexandre concordaram em manter a discrição total, mas o amor entre eles era evidente na nova atmosfera da casa. As risadas de Mateus e Tiago eram agora mais altas, mais frequentes, e não vinham misturadas com a angústia de outrora. Eles haviam se transformado de crianças destrutivas em meninos colaborativos, carinhosos e, sobretudo, empáticos. Um dos milagres mais palpáveis ocorreu na escola. Mateus e Tiago,
que antes eram chamados de problemas pela coordenação pedagógica, agora eram os alunos mais solicitados para ajudar em projetos de equipe. Suas notas, que haviam caído para o nível mais baixo, dispararam, refletindo a tranquilidade restaurada em casa. O diretor da escola, o Sr. Valdemar, chamou Alexandre para uma reunião, não para reclamar, mas para parabenizar. Ele descreveu um incidente notável. Uma nova aluna, transferida de Porto Alegre, estava lutando para se adaptar e passava o recreio sozinha. Em vez de ignorá-la, Mateus e Tiago se uniram, criando um comitê de boas-vindas improvisado que envolvia toda a classe. Eles a ajudaram a se sentir parte do grupo, utilizando a mesma gentileza e inclusão que Carolina usara com eles. Alexandre, ao ouvir o relato, sentiu um orgulho que ultrapassava qualquer negócio fechado. Ele percebeu que a cura de seus filhos lhes havia dado um superpoder, a capacidade de transformar a própria dor em compaixão, um milagre da maturidade emocional antes da idade. Carolina e Alexandre, por sua vez, estavam vivenciando a redescoberta do amor de uma forma profunda e inesperada. O amor deles era diferente da paixão jovem que Alexandre havia sentido por Helena. Este era um amor forjado no sofrimento e na parceria, um amor que entendia a fragilidade da vida e valorizava a presença. Alexandre descobriu que ele não precisava se sentir culpado por amar novamente. Carolina o ensinou que o coração é grande o suficiente para guardar a memória de um amor que partiu e abraçar um amor que o destino trouxe para reconstruir. O ponto de viragem para a oficialização da relação com os meninos veio durante o período de férias, em uma viagem de 7 dias à beira-mar em Fernando de Noronha. Carolina planejou a viagem com o objetivo de criar novas memórias familiares felizes, que não fossem ligadas à mansão ou ao trauma da partida de Helena. Durante a viagem, um acontecimento marcou a união da família de forma definitiva. Em uma tarde de mergulho, Tiago, que era mais impulsivo, se afastou um pouco da supervisão de Alexandre e foi pego por uma corrente marítima inesperada, sendo puxado para longe da costa. O pânico de Alexandre foi imediato, um reviver do medo da perda que havia sentido há 2 anos. Ele mergulhou desesperadamente, lutando contra a água, mas a corrente era forte demais. Carolina, que havia sido salva-vidas em sua juventude em Belo Horizonte, manteve a calma milagrosa. Em vez de gritar ou entrar em pânico, ela agiu com precisão cirúrgica. Ela não correu para o mar, mas para a praia. Viu um salva-vidas local, o Sr. Jacinto, em apuros, tentando resgatar outro banhista que se afogava em uma área próxima. Ela correu até ele e, em uma fração de segundos, usando sua voz de comando e sua clareza, direcionou-o para o ponto onde Alexandre e Tiago lutavam. A intervenção de Carolina, com sua calma estratégica e milagrosa, salvou a vida de Tiago e evitou um novo desastre. Ao voltarem para a areia sãos e salvos, Mateus correu para abraçar o pai e o irmão. Tiago, ainda em choque, agarrou-se a Carolina e não a soltou. Naquele momento, sob o sol quente de Noronha, Alexandre percebeu o quanto ela não era apenas uma figura de afeto, mas o verdadeiro alicerce de segurança da sua família. Ele não podia perdê-la. O grande plot twist da história aconteceu na mesma noite, no bungalow alugado. Depois de Mateus e Tiago estarem dormindo tranquilamente, Alexandre se ajoelhou diante de Carolina. Ele não usou palavras ensaiadas de magnata, mas sim a voz embargada do homem que havia sido salvo. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. O anel não era apenas um símbolo de riqueza, era a promessa de uma nova fundação. Ele declarou que ela havia não apenas salvado a vida de Tiago naquele dia, mas havia resgatado a vida de toda a sua família. Ele queria que ela se tornasse a Senhora Teixeira e, mais importante, a mãe oficial dos seus filhos. O sim de Carolina foi imediato e cheio de lágrimas de alegria. O que se seguiu foi um milagre de aceitação e amor incondicional por parte dos meninos. Na manhã seguinte, ao serem informados do noivado, os gêmeos não reagiram com ciúmes ou resistência, como haviam feito com todas as babás anteriores. Em vez disso, eles explodiram em um coro de vivas. Mas o momento mais comovente veio em seguida. Eles haviam preparado um pequeno livro do amor com desenhos feitos durante a viagem. Em uma página, um desenho tosco de um coração incompleto estava acompanhado da pergunta: "Você quer ser a nossa nova mãe?"
não para substituir a mamãe Helena, mas para completar o nosso coração que estava pela metade. Carolina chorou ao ler aquelas palavras. A revelação impactante era que os meninos não precisavam de uma substituta, mas sim de uma co-construtora de felicidade. Eles haviam compreendido que o amor é expansivo e não exclusivo. Ela não estava tirando o lugar de Helena. Estava criando um lugar inteiramente novo em suas vidas. Ela abraçou os meninos com a certeza de que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas a família que ela estava destinada a construir. O casamento foi celebrado 6 meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão em Campinas, que agora estava repleto de flores coloridas, plantadas por Carolina e os meninos. Mateus e Tiago fizeram o papel de pajens com orgulho, usando 2 pequenos smokings brancos. O casamento não foi apenas a união de 2 adultos, mas a reafirmação milagrosa de que a família Teixeira havia renascido. 2 anos após o casamento, a vida da família Teixeira Souza era o modelo de como o amor pode vencer a tragédia. Carolina havia adotado legalmente Mateus e Tiago, que agora usavam o sobrenome Teixeira Souza. A memória de Helena não foi apagada, mas celebrada. A foto dela continuava na mesa de cabeceira dos meninos, e eles continuavam a escrever cartas para ela em seu aniversário, transformando a tristeza em uma doce saudade. O sonho de Carolina de usar sua psicologia para ajudar outras crianças se concretizou de forma milagrosa. Ela abriu um centro de apoio familiar em Belo Horizonte, chamado O Jardim da Memória, focado em famílias que atravessavam luto ou separações difíceis. O centro era financiado por Alexandre e gerido com a sabedoria que ela adquiriu em casa. Mateus e Tiago, agora com 11 anos, eram voluntários entusiasmados, usando suas próprias experiências para ajudar outras crianças a transformar sua raiva em força. A família cresceu em harmonia, e o maior milagre da história veio anos depois, quando os gêmeos completaram 13 anos. Em uma festa surpresa organizada no centro de apoio, Mateus tomou o microfone para fazer um discurso. A plateia, composta por amigos, familiares e famílias em recuperação, ficou emocionada. Ele agradeceu ao pai por nunca ter parado de nos amar, mesmo quando éramos insuportáveis, e à mamãe Helena por ter lhes dado os primeiros 8 anos de felicidade. Mas o ponto alto foi o agradecimento a Carolina. A Carol, nossa mãe, é o anjo que salvou a nossa família, declarou Mateus com a voz firme. Ela não tentou apagar a memória da nossa primeira mãe. Ela nos ensinou a transformar a tristeza em um superpoder. Ela nos mostrou que o coração é forte o suficiente para amar 2 mães. E nos ensinou que, não importa o quão forte seja a tempestade, o sol sempre volta. Tiago complementou com a sua própria revelação final e inspiradora. A coisa mais importante que a mamãe Carolina nos ensinou é que uma família não é só sobre as pessoas que nascem juntas. É sobre as pessoas que escolhem ficar juntas e escolhem se amar todos os dias, mesmo quando o destino tenta te separar. Ela nos ensinou que não precisamos ter medo de criar laços, porque o amor verdadeiro é o único que nunca falece. Alexandre, o homem que há 5 anos olhava o mundo a partir de um pedestal de desespero, agora tinha lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de pura felicidade. Ele olhou para Carolina, que chorava de emoção ao lado dele, e soube que o verdadeiro império que ele construiu não era a Teixeira Pharma, mas a família que estava à sua frente. A família Teixeira Souza provou que o amor, a paciência e a empatia são capazes de realizar milagres que nenhuma ciência ou riqueza pode igualar. A história deles não era sobre uma tragédia superada, mas sobre a reafirmação de que a felicidade é sempre uma escolha e que as famílias mais belas são aquelas que são reconstruídas a partir da fé e do afeto infinito. Eles viveram felizes, inspirando a todos que o amor verdadeiro transforma obstáculos em pontes indestrutíveis para a esperança. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.